Quarta-feira, semana praticamente encerrada. Essa é a tática, essa é a quarta tática que vamos resolver do livro do Bloch. E, bem, aqui está a posição. A gente vai resolver tanto para as brancas como para as pretas. Pause um pouco o vídeo e tenta resolver de ambos os lados. Vale a pena. Para as pretas, o livro indica, do Bloch, nível 1. E para as brancas, o exercício, até agora é o mais difícil considerado, ele tem nível 5. Então bora lá, pausa um pouquinho e tenta resolver. Bem, vamos lá, vamos resolver primeiro do ponto de vista das brancas. Primeiro, antes ainda, vamos só entender o que está acontecendo na posição. A gente tem que ver o tabuleiro e imaginar como se nós estivéssemos jogando de brancas. Você tem que assimilar o que está acontecendo aqui, porque senão o seu cálculo ele vai ser um pouco difuso, não vai ter tanto sentido, você vai demorar a entender o que está rolando aqui no tabuleiro. Então bora lá. A gente tem uma dama, um cavalo e uma torre contra uma dama, uma torre e um bispo das pretas. Então, equilibrado, Só que nós temos um cavalo forte aqui em D5 e as pretas têm um bispo forte em D4. Temos 2, 4, 5 peões contra 2, 4, 5 peões, material completamente igualado. Agora vamos ver quais são os desequilíbrios da posição e que gerou a tática para ambos os lados. Se você parou para calcular um pouco, talvez tenha notado alguns temas interessantes na posição. Alguns deles são: esse aqui é... eu falei pra gente resolver do ponto de vista das brancas, mas não, vamos calcular do ponto de vista das pretas. Do ponto de vista das pretas, se você achou o tema, basicamente, o caminho para você já resolver o exercício é quase que imediato, na minha opinião. Porque na hora que você perceber que o bispo ele está na mesma diagonal da dama e que essa torre está na mesma diagonal, na mesma coluna, na mesma horizontal que o rei, você percebe que se acontecer algum descoberto, com cheque, alguma coisa assim, a dama vai cair, a dama das brancas. Então você tenta resolver isso dar certo e a resposta vem, acho que depois de um pouco de cálculo, que é, então, aqui da perspectiva das pretas, torre por peão. Torre por peão G2. Se o rei tomar, ou se não tomar, mas bem, se a gente está oferecendo a torre, pelo menos as brancas vão tomar. Logo em seguida, as pretas jogam bispo por dama e acabou o exercício aqui para as pretas. As pretas aqui conseguem uma dama pela torre. Estão ganhas aqui. Beleza? Esse aqui foi o exercício para as pretas. Agora vamos pensar do ponto de vista das brancas. Então vamos lá. Das brancas é um pouquinho mais difícil. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Se você percebeu esse tema, muito parabéns demais, porque mesmo um tema que a gente resolveu nos últimos 3 exercícios. Ele apareceu, que é o quê? O garfo do cavalo, dando um cheque aqui no rei e capturando a dama, uma peça importante, Alguns exercícios foram a torre, outras foram a dama, mas aqui é semelhante. Só que aqui não dá certo por conta desse peão G7, Mas já é um tema. Outro tema interessante é da dama entrando aqui com cheque, já também protegendo, da ameaça aqui das pretas, que a gente já resolveu. E logo em seguida tentar alguma sequência de mate aqui com algum sacrifício com a torre ou também um sacrifício de cavalo, vai depender do cálculo. Então a ideia é essa. Agora vamos lá. Cavalo F6 direto não dá certo, por conta simplesmente, como eu falei, de peão por cavalo. A dama pode entrar logo depois, só que aí rei G7 e o rei está seguro, a gente perdeu uma peça aqui nessa posição. Então, vamos tentar agora a outra linha, parecida, só que a dama entrando no cheque primeiro. Forçado basicamente rei H7, Se a dama for para alguma dessas casas aqui atrás, simplesmente perde a dama. E agora, de novo, se você joga um cavalo F6, simplesmente peão por
mesma linha anterior. Então a gente tem que tentar achar alguma coisa diferente aqui. A gente tem que forçar alguma coisa. Aí vem o espírito de Mikhail Tal. Por quê? Dama A8 cheque, rei H7. E esse rei, ó, a gente tem 3 peças aqui, ó, a dama em A8, a torre em C6 e o cavalo em D5, que está apontando na ala do rei. E se a gente conseguir investir um ataque máximo possível, talvez a gente consiga, né, obter a vitória. Então vamos calcular se a gente sacrifica a torre aqui em H6. Então vamos ver a linha de novo, ó. Dama 8 cheque, rei H7. Vamos tentar dar a louca, torre por H6 cheque. E olha só, se tomar de peão, cavalo F6 cheque, e tá dando, né, um garfo e ganhando a dama logo em seguida, e a gente está ganhando essa posição. Então deixa eu passar aqui no tabuleiro para vocês verem. Dama 8 cheque, rei H7. Se depois de torre H6 tomar de peão, cavalo F6 cheque. E aqui está caindo a dama. As brancas estão completamente vitoriosas. Se nessa posição, vamos voltar. Agora eu não vou usar as peças para a gente treinar mais o cálculo, a visualização. Dama 8 cheque, rei H7, torre por peão. E se rei tomar, como é que a gente segue? Cavalo F6 simplesmente peão por, a gente perde o cavalo. Mas agora a gente tem, ó, dama H8 cheque, porque o rei está em H6. Depois de dama H8 cheque, o rei tem 2 casas, né? Tem G6 e G5. Se vier para G6, dama H5 é checkmate. E se vier para G5, também dama H5 é checkmate. Então vamos ver, vamos passando no tabuleiro. Dama A8, rei H7, torre por peão, rei por torre, dama H8 e depois de dama G5 ou dama G6, dama H5 checkmate. Muito bonito. Ou seja, qual que foi a parte didática dessa tática aqui, do ponto de vista das brancas? É que às vezes você tem que investir o máximo possível no seu ataque para tentar ganhar a partida. Aqui muitos desistiriam, né? Eu incluso, depois que o cavalo F6 não dá certo, então vamos fazer outro lance, torre por peão, né? E talvez as brancas estejam um pouquinho melhores aqui e tal, mas aqui a gente tem sequência forçada de ganho, né? Ou ganha uma dama ou ganha o jogo imediato com checkmate. Por isso que é sempre bom vocês procurarem nas partidas de vocês sacrifícios. Às vezes os sacrifícios em posições superiores dão certo. Na partida de vocês só tem que começar o quê? A procurar. Então é numa posição dessa que pode não parecer que tem algum sacrifício, mas se você calcular, bala, ganha. Então é isso aí, espero que tenham gostado e um abraço.